Você sente dúvida quando vai utilizar o porquê? Então esse vídeo aqui é para ti. Uso dos porquês. Nesse vídeo você vai aprender quando usar o porquê junto, sem acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Você está no seu canal de conteúdos, canal Conteúdo para Tudo. Se você ainda é novo por aqui, já vai logo se inscrevendo, deixando seu like e comenta algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Vamos ao vídeo. Por quê? Por quê? Por quê? Ou por quê? Essa é uma dúvida muito comum na hora de escrever. O uso dos porquês vai depender do sentido que você quer empregar na frase. Assim, usamos o porquê separado sem acento com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, por qual razão ou também por qual motivo. Já o porquê separado com acento ocorre quando ele pode ser substituído pela sentença por qual razão ou por qual motivo. Ele leva o acento quando ocorre no final de frase antes de ponto final, ponto de exclamação ou de interrogação. Mas e o porquê junto sem acento? Porquê junto sem acento ele pode ser substituído pela expressão pois ou pela expressão já que, visto que, uma vez que ou em razão de. Então, ele vai ser utilizado quando a gente está querendo justificar alguma coisa. Já o porquê junto com acento, ele pode ser utilizado como sinônimo de razão ou motivo. Assiste essa aula até o final, que no final do vídeo eu vou te mostrar um macete que você nunca mais vai errar sobre o uso desse porquê. Ainda está confuso? Calma, nós vamos ver aqui uns exemplos que vão clarear melhor esse assunto para você. Exemplos de uso do porquê separado e sem acento. Perceba o exemplo. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. Perceba que a expressão porque ela pode sim ser substituída por pelos quais. Os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. Vejamos um outro exemplo. O motivo por que lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Substituindo a expressão porque, o motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Ou seja, o porquê separado sem acento ele pode ser utilizado quando ele tiver o mesmo valor da expressão pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Você substitui e você consolida a sua certeza. Um outro exemplo ainda desse uso do porquê separado sem acento, que também é muito visto em perguntas, é quando a gente pode substituí-lo por qual razão ou por qual motivo. Por que o céu é azul? Perceba que a gente também pode substituir pela expressão por qual motivo o céu é azul. Ainda um outro exemplo para deixar bem claro mesmo, para você nunca mais errar o uso do porquê separado e sem acento é porque quando ele tem o mesmo sentido de por qual. Exemplo, você sabe por qual direção o carro foi? Perceba que você pode substituir ainda a expressão porquê pela expressão por qual. Vejamos agora o uso do porquê separado com acento em frases. Lembrando que o porquê separado com acento ele vai ser utilizado quando puder ser substituído pela expressão por qual motivo, por qual razão, com um diferencial de que ela vai caracterizar o final de frases, ou seja, logo após eles nós vamos ter ponto final, ponto de exclamação ou de interrogação. Estou feliz e não sei porquê. Perceba que o porquê na expressão ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Mas o que marca esse porquê é que ele está no final da frase. Logo ele recebe esse acento. Um outro exemplo é: os organizadores cancelaram o espetáculo porque. Aqui nós temos a expressão porquê, que também pode ser substituída por qual razão, mas por estar no final de frase, ela é separada com acento. Vejamos agora exemplos do uso do porquê junto e sem acento. Porquê junto, sem acento, é nada mais nada menos do que uma conjunção causal ou explicativa. Logo, ela vai ter o mesmo valor de conjunções que compõem esse quadro, conjunções causais e conjunções explicativas. Ou seja, ela pode ser substituída pela expressão pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de. Exemplos. Porque discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo.
Perceba que aqui o uso desse porquê lembra uma conjunção causal. Logo, ela vai marcar uma possível substituição, né? Você pode substituir, por exemplo, por já que, uma vez que. Outro exemplo é: o João fez isso porque estava cansado de tanta humilhação. Perceba que aqui o exemplo ele lembra uma conjunção explicativa. Logo, pode ser substituído por pois ou visto que. E agora veremos exemplos do uso do porquê junto com acento. Podemos substituir o porquê junto com acento pelas palavras razão e motivo, como já foi falado, só deixando mais destacado aqui para você não esquecer nunca mais. Exemplo: o governador precisa explicar o porquê de suas ações. O termo destacado pode ser substituído sem problemas pela palavra motivo. Um outro exemplo é: eu procuro um porquê para a minha existência. Perceba que a expressão um porquê pode ser substituída sem problemas pela expressão um motivo. Assistiu a aula até aqui e ainda se sente inseguro? Calma que nós vamos ver agora uns exercícios que vão guardar de vez essas questões na sua mente. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Então, aqui, qual porquê você vai usar? O uso do porquê aqui é separado e sem acento. Ele pode ser substituído sem problemas pela expressão por qual razão. O que marca uma pergunta, né? E está no início da frase. Vamos fazer mais um exercício. Quando o testamento foi aberto, o Bião quase caiu para trás. Adivinhas por quê? Então, qual porquê você vai utilizar nessa expressão aqui? Lembra que marcando o final de frase e quando puder ser substituída por qual razão, você pode substituir sim por porquê separado, mas como está no final da frase, porquê separado com acento. Vejamos mais um exercício. E adianta um fato. Trata-se de uma moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Então, nessa expressão você utilizaria qual porquê? Acertou se você disse porquê junto e sem acento. Isso porque nessa expressão você poderia substituir pela conjunção explicativa pois. Então, porquê junto sem acento. Vejamos mais um exemplo. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. Qual porquê você utilizaria aqui? Acertou se você disse porquês, junto com o acento. Veja que o porquê entra em concordância com o artigo, e aqui eu vou te mostrar a dica. O porquê junto com acento ele é substantivado porque ele é antecedido por um artigo sempre, ou artigo definido ou indefinido, e ele vai concordar. É o caso, perceba que aqui ele utiliza os porquês, o porquê concorda com o artigo. Eu espero sinceramente que você tenha entendido esse assunto. Se você não entendeu, coloque aqui nos comentários por que motivo, por que não entendeu, né? E comenta alguma coisa que você queira que eu faça no canal para melhorar, uma sugestão de vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Galera, dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, então se você puder, dá uma força pro canal, se inscrevendo, deixa seu like, comenta o que você acha da aula, deixa seu feedback, sugestões. Até a próxima.